Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também, Heloísa Caetano. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano. Sejam também muito bem-vindos. Olá, Michele Rossato e Gabriel. Boa noite, Leda. Boa noite, Claudionor e Eliane. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto e Isabela. Olá, Elaine Lavez, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Tudo por aí? Espero que sim. Olá, Andréia Dantas, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite também, Leiva. Tudo bem também aí com vocês? Espero que sim. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Espero também que vocês estejam muito bem. Maria Aparecida Moraes também, boa noite para você. Boa noite, eu sou Luiz Alberto. Seja bem-vindo. A gratidão sempre é nossa, Sr. Luiz, com certeza. Márcia Pissarello, boa noite para você, para o Paulo, sejam bem-vindos. Boa noite também, Maria Eleusa. Olá, Valdileia, boa noite também para você. É isso mesmo, vai ser sim maravilhosa, Wagner, com certeza. Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, Leiva, que bom saber. Olá, Célia, boa noite também, Marinha. Com certeza, Marinha, a espiritualidade está ouvindo as suas rogativas e que as nossas vibrações cheguem sim a todas essas pessoas que passam por essas necessidades e buscam aí, às vezes, um prato de comida, né? Às vezes até para dividir para várias pessoas. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Olá, Liliana. Olá, Lilian. Lilian Rodão, boa noite, seja bem-vinda. Que o pessoal aí de BH, das Contagem da Vida, estejam também todos bem. Olá, Larissa, boa noite. Boa noite, Catarina Moreira. Jassanã, boa noite. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Bom, já está aqui na hora de nós iniciarmos, fazemos a nossa prece e pedimos permissão à espiritualidade para as reflexões dessa noite. Olá, Leopoldina. Boa noite a todos e a gratidão, pode ter certeza, é sempre nossa por estarmos aqui todos juntos. Vamos então agora. Olá, Josiane, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Terezinha. Que bom que todos vocês estão aqui para refletir conosco nesta tarde, início de noite. Refletir hoje sobre as informações contidas no Livro dos Espíritos. Mas antes, peçamos a Deus, peçamos a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa a permissão para nós iniciarmos a reunião desta noite. Boa noite, Essi, seja bem-vinda. E aí a todos os compartilhamentos também da Rosângela, boa noite para vocês. Gente, que a gente possa então estar com esse pensamento elevado, que nós consigamos olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e identificar a luz do Cristo invadindo todo o nosso ser. Uma luminosidade fantástica, sem ofuscar a nossa visão, mas capaz não somente de iluminar o nosso caminho, mas também de aquecer o nosso coração. É o que nós precisamos nestes momentos. Que a paz esteja também envolvendo a cada um de vocês e os seus lares, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola.
Que essa paz e essa luz envolva também aquelas pessoas e aqueles espíritos que porventura se acham ainda como nossos inimigos. Que a paz e a luz que nós estamos sentindo e percebendo nesse instante possa envolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo em que vivemos. Esse é o desejo que brota do fundo do nosso coração, porque nós desejamos ver este planeta o mais breve possível na própria regeneração e caminhando para um mundo feliz. E a gente sabe, tudo aquilo que desejamos para os outros se volta para nós próprios. E assim, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, neste clima de fraternidade, de solidariedade e de paz, que nós iniciemos a nossa leitura e estudo da noite de hoje. Que assim seja. E realmente uma leitura e estudo bem interessante, poderíamos até dizer fantástica, em cima daquilo que nós nos propusemos. E no Livro dos Espíritos nós estamos estudando a escolha das provas. Com certeza um tema bem interessante. Boa noite, Dona Guiomar, William, a Ângela e o Tinho. Boa noite, Luísa Nalim. Olá, Paulo Iter, boa noite. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Olá, Clarindo e Anitta, boa noite. Anitta, eu mandei para o seu celular, depois você vê se chegou aí e eu depois cadastro e acerto lá tudo direitinho. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, sejam também muito bem-vindos. Vamos lá? Gente, nós paramos no nosso último encontro, neste livro, Livro dos Espíritos, ali na questão 264. E nessa questão 264 a gente estava vendo, boa noite, Selma, seja bem-vinda. Nós estávamos vendo se o espírito, ou como que o espírito ele escolhe as suas provas. E a gente viu que ele escolhe as suas provas de acordo com a natureza dos seus próprios erros, de acordo com aquilo que ele precisa aprender, de acordo com aquilo que ele precisa reparar na sua existência. Então, por isso, uns pedem passar por uma vida de misérias, sobretudo para suportar com coragem essas dificuldades. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindas. Então, pedem uma vida de misérias para suportar com coragem, porque o objetivo não é o sofrimento em si, não é você estar privado de determinadas coisas, como a Marinha citou aqui, às vezes pessoas que passam na fila de marmitas exatamente para poder conseguir um prato de comida. E a questão não é do sofrimento em si, a questão é você desenvolver a coragem para suportar esta prova. Olá, Zé Ricardo, seja bem-vindo. Então, é na busca desta própria coragem que você escolhe essa prova, tá? Então, às vezes a gente tem aquela mania de falar, não, a gente tem que sofrer, nós viemos para sofrer, nós escolhemos o sofrimento. Não! Nós escolhemos passar por determinadas situações para nós desenvolvermos determinadas características, para nós desenvolvermos qualidades, para nós desenvolvermos virtudes. Boa noite, Tuca, Paulo Henrique, boa noite também, Cido. Assim como tem seres que vão pedir a prova da riqueza, não é exatamente para que, não, eu vou sofrer com a riqueza. Não, eles pedem a prova da riqueza exatamente para aprender ou desenvolver aquela virtude que mais vai vos aproximar dos seres e das grandes almas, que é a fraternidade, a solidariedade e principalmente você conseguir resistir às más paixões, porque a prova da riqueza ela traz consigo inúmeras outras, poderíamos dizer, avaliações ou subprovas que a gente precisa suportar. Suportar, e a gente vai ver na sequência, do ponto de vista do espírito, não é do ponto de vista da matéria. Porque na matéria, isso muitas das vezes não representa prova, pelo contrário.
a prova da riqueza do ponto de vista material é o que muitos aqui, quando encarnados, desejariam obter. Por quê? Porque a visão encontra-se tapada para os benefícios espirituais e ele não consegue identificar na riqueza a conquista de virtudes que ele precisa para crescer e evoluir. Então, não está no sofrimento em si, assim como muitos preferem passar por ou estar em contato com os vícios exatamente para desenvolver as virtudes que vão auxiliar a se fortalecer para que nunca mais caiam nestas mesmas tentações. Então, este é o objetivo, e o Espírito escolhe as suas provas de acordo com exatamente esta sua necessidade. Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Ok? Então nós paramos aqui. Na sequência, a gente vai ver na questão 265, Kardec vai perguntar uma coisa assim bem interessante. Por quê? Porque nós falamos aqui a questão dos vícios, e ele até utiliza isso, assim como poderíamos dizer a da riqueza, a questão da riqueza. Tem gente que faz o quê? Olha, eu vou pedir a prova da riqueza, porque aí eu vou encarnar no mundo rico, mas não é porque eu quero suportar ou porque eu quero conquistar virtudes. Às vezes eu vou pedir a prova exatamente por quê? Porque aí no mundo eu vou ter mais facilidades. E aí Kardec pergunta exatamente isso. Olha, é possível alguém escolher a prova nem tanto porque quer lutar, mas principalmente porque ele está querendo se entregar a estas próprias tentações? Tá vendo como é que a pergunta de Kardec foi interessante? E a resposta da espiritualidade da mesma forma. Boa noite também, Vânia Assunção, Célio Melo, boa noite, todos, sejam todos muito bem-vindos. E a questão vem exatamente... A resposta, vem exatamente nesse sentido. Sem dúvida, dizem os espíritos, há seres que escolhem por quê? Porque quando chegam na Terra vão estar em contato com isso. Olha, mas espera aí, quando você chega, você pediu, tá? E aí foi autorizado pelos espíritos que você viesse justamente suportar, ou melhor, que você viesse em contato com essas provas. Só que mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que aquilo não está te trazendo a satisfação e o prazer necessários, ou a satisfação e o prazer que você imaginaria experimentar. Por quê? Porque a sua própria consciência ela vai te cobrar. Por mais que você tenha, não, mas eu pediu sim, foi autorizado, e às vezes os próprios guias espirituais, gente, que a espiritualidade fala isso aqui, André Luiz também tem vários exemplos assim, tá? Você quer, mas aqui vai ser mais difícil, você vai aproveitar pouco, ou quase nada, mas se foi autorizado, tudo bem, eles até te orientam, mas se você tem o seu livre-arbítrio e há essa possibilidade, eles deixam você nascer no contato com esses vícios, com a própria riqueza. Mas aí vocês vão ver que perdeu-se parte do tempo da sua vida onde poderia ter crescido e avançado muito mais. E aí eu posso citar aqui o exemplo de Emmanuel, tá? Porque se citando o exemplo de grandes espíritos fica até um pouquinho mais fácil, né? Emmanuel teve essa oportunidade, reencarnado como senador, então ele tinha poder, ele tinha riqueza, e ali estava a sua esposa junto com ele. Ele, exatamente por ter pouquíssimo, quase nenhum contato com Cristo, não imaginava quais eram todos esses objetivos. A sua esposa, ao primeiro contato, sentiu-se seduzida por todo este amor de Jesus e começou a praticar. O senador preferiu ficar na sua. Tudo bem. Ele acabou condenando-a, pelos seus comportamentos, e ele continuou experimentando todos os prazeres que aquela situação e condição lhe trazia. Não é que ele era uma pessoa ruim, não é isso, mas ele preferiu ficar neste, como é que a gente fala mesmo? Nesse comodismo, É mais cômodo eu estar em contato com essas coisas, eu manter essas coisas e
Pronto, não tem que preocupar com necessariamente uma mudança, uma alteração. E o que acontece? Onde eu quero chegar? A esposa de Emmanuel evoluiu, cresceu. E Emmanuel ficou para trás. E como nosso Chico, né, algumas vezes teve a oportunidade de dizer e disse, o Emmanuel está correndo atrás dela até hoje. Então se Emmanuel tivesse naquela oportunidade, olha, não, que interessante, que coisa, eu vou te acompanhar, ele estaria mais próximo. Mas veja, ele se arrependeu porque ela cresceu e evoluiu. Então as pessoas que escolhem passar pela prova da riqueza ou em contato com os vícios apenas e tão somente para satisfação corporal quando aqui estão, eles vão sofrer depois, mais cedo ou mais tarde, com esta perca da oportunidade de crescer e evoluir. Boa noite também aqui para Cláudia, boa noite Rodinei. A Ercília pergunta aqui, existem provas coletivas, então as pessoas cometeram os mesmos erros? Sim, Ercília, a gente vai falar de provas coletivas, principalmente num outro momento e num outro livro. Apesar de que o Obras Póstumas não consta aqui nessa nossa lição, porque o Obras Póstumas tem uma leitura interessante. Essas expiações coletivas, elas estão sim relacionadas com pessoas que, não vamos dizer que cometeram os mesmos erros, mas compartilharam de situações idênticas e ali naquela oportunidade a espiritualidade reúne um grande número de pessoas para que elas possam expiar também de uma forma coletiva e assim facilita. Porque imagina se a cada um tivesse num momentos diferentes, separado, para experimentar a mesma situação. Não, é possível que coletivamente expiem a mesma ou faltas parecidas, experimentem a necessidade de se buscar a virtude, a coragem, a paciência e etc. no momento em conjunto, o que acaba facilitando para eles. A Maria ainda coloca aqui a questão que a gente falou da riqueza, né? Tem muitas pessoas ricas que esquecem as suas origens e o objetivo da própria riqueza, tá? Então a gente está trabalhando aqui, estudando esses trechos de escolha das provas, para a gente começar a analisar a nossa própria vida. E até bom e interessante, não nos preocupemos ou nos ocupemos das escolhas dos outros. Olhemos muito para as nossas próprias escolhas, tá? Bom, vamos lá. Aqui lógico, viu gente? Não estou querendo criticar os comentários de vocês. Não, não é isso. Eu só quero que a gente passe a olhar melhor. E quanto aos outros, que a gente possa fazer orações a eles para que eles despertem o mais rápido possível. Por quê? Porque no plano espiritual não vão existir essas diferenças que a gente enxerga aqui. Muito pelo contrário. Tá? Bom, e aqui vem então aquela questão que eu falei para vocês, que é uma das mais emblemáticas, sobretudo por quê? Porque Kardec aproveita a resposta da espiritualidade e traz uma nota que eu acho que essa nota já seria por si só suficiente para uma live ou uma palestra praticamente inteira. E a questão ou a pergunta, ela vem da seguinte forma: se não seria natural para as pessoas, vejam, nós acabamos de dizer que algumas pessoas podem escolher passar pela prova dos vícios só para estar em contato com os vícios. Por quê? Porque aquilo ainda lhe seduz. E para ele seria interessante continuar experimentando aqueles mesmos prazeres que a matéria lhe proporciona. Então Kardec fala, então não seria assim natural às pessoas ou aos espíritos, quando forem escolher as suas provas, e escolher as provas menos dolorosas? Aqui é que está todo o cerne, para mim, né, a essência deste título, Escolha das Provas. A espiritualidade fala o seguinte, olha, para vocês encarnados, sim, seria natural vocês escolherem essas melhores provas. Do ponto de vista dos encarnados, escolher as facilidades ou determinadas provas que vão lhes trazer mais facilidades seria, sim, mais interessante. Mas, aí vem o X da questão. Quando nós estamos libertos da matéria, a nossa forma de pensar é diferente.
Boa noite, Joana Oliveira. Boa noite, Joana Camargo. Sejam muito bem-vindos. O Wagner ainda coloca, né? A reencarnação é um teste, uma chance das nossas provas, que elas sejam acertadas conforme a reforma íntima e espiritual. Sim. Então, é por isso, Wagner, nesse ponto, que os comentários de Kardec eu os considero como fantásticos. A espiritualidade também maravilhosa, né? Por quê? Primeiro, se eu vou escolher a prova com essa visão materialista que eu tenho, ou dentro de um corpo, eu vou escolher, claro, aquelas mais tranquilas. Por quê? Porque eu quero e busco tranquilidade para mim. O que o espírito encarnado busca? O espírito encarnado busca qualidade de vida, busca conforto, busca satisfação pessoal, busca satisfação das próprias paixões. Basicamente é isso que o encarnado busca. O desencarnado já não é assim. Para vocês terem uma ideia, aqui na Terra, veja o quanto nós sofremos. Ai, que bom, Cília, que deu certo e voltou. Veja o quanto nós sofremos influência da matéria. Isso é coisa que a gente utiliza direto, né? Até mesmo em conversa com pessoas. Boa noite, Helena. Gente, quando nós vamos orientar, por exemplo, os nossos filhos, eu creio que a maior parte de nós aqui, maior parte, nem todos, tá? Mas a maior parte são pais, mães, alguns já são até avós. Quando nós vamos orientar os nossos filhos, por exemplo, a procurar uma profissão, qual é a profissão que vocês orientam aos seus filhos? Vocês orientam aquelas profissões que eles vão sentir maior prazer, maior satisfação? Nós, quando vamos tentar conduzir os nossos filhos para fazer uma faculdade, você orienta ele a fazer que tipo de faculdade? Uma faculdade que vai trazer para ele essa tranquilidade e este prazer. Nossa, que coisa maravilhosa, aprendi aquilo. Ou você vai procurar orientá-lo no sentido de alguns exclusivamente de uma faculdade que pode dar um futuro mais rentável para ele. Outros até vão tentar unir as duas coisas. Não, busca isso aqui, que isso aqui vai ser bom, você pode fazer isso, você tem jeito de fazer um serviço social, um trabalho social e ainda pode te dar dinheiro. Então veja, para vocês terem uma pequena ideia, tá? Sim, exatamente, né? Aquilo que eu falei para você, Maria Leusa, que a gente ia chegar nesse ponto sim, tá? E o Cido está falando aqui, a gente vai chegar também logo aí, né? Até a Luísa colocou aqui, ó, deixei-os escolherem. Ótimo, este é um dos objetivos. Mas você percebeu, Luísa, que das pessoas que você conhece, a maioria não consegue fazer isso? A maioria faz o quê? Vai tentando direcionar. Às vezes nós pagamos escolas particulares para os nossos filhos ali no ensino médio, no ensino fundamental, para que eles depois possam procurar uma universidade pública e por aí buscar nesse processo e nesse desenvolvimento, tá? Algo que vai ser realmente mais rentável, tá? A Joana também falou ali, eu também sim, eu concordo com vocês e acredito, só que se vocês olharem a maioria, o que eles vão dizer? Exatamente isso que nós estamos falando. Só para a gente ver como que nós sofremos influências da matéria. Gente, eu já ouvi de pessoas, a pessoa, por exemplo, adorava música. E aí quando ela chegou e falou para o pai, eu quero fazer música, nossa, parece que o mundo caiu para o pai, porque ele estava preparando um futuro totalmente diferente para o filho, mas o filho falou que queria fazer música, então aquilo foi uma decepção para ele. Então hoje em dia trabalhar com essas coisas é um pouco mais tranquilo, tá? Mas eu estou falando, colocando para vocês aqui como que funciona esse processo de escolha das provas. Um outro detalhe
que vai também influenciar. Então, primeiro tem essa influência que nós sofremos da matéria, que nós sofremos da própria sociedade. E tem também, gente, a questão da lei do esquecimento, que eu falei para vocês que ela não ia ficar também de fora. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos dos compromissos assumidos no mundo espiritual. E como nós acabamos por esquecer, ou, aí eu vou abrir um parênteses dentro do parênteses, nós temos as intuições, nós temos as inspirações de algo que nós poderíamos fazer, de provas que nós deveríamos enfrentar, mas nós mesmos falamos, não, mas isso aqui eu não quero, isso aqui, e a gente vai desconversando com a nossa própria consciência. Então, o esquecimento que eu quero dizer aí é aquela lembrança clara, porque intuição e inspiração a gente recebe. Só que a gente recebe, mas a gente vai se conversando e ouvindo as influências dos outros, a gente vai tentando fugir e escapar. Então, tem também a questão do esquecimento. E o esquecimento, gente, ele fica tão mais fácil e mais simples, podemos assim dizer, de nós deixarmos ele de lado. Por quê? Porque a gente vai saber, a nossa consciência vai dizer que aquilo era uma necessidade, e se é uma necessidade, não vai ser algo tão fácil e simples. Então, eu não quero dificuldades, eu quero facilidades para a minha vida, então eu vou fugir dessa intuição, eu vou fugir dessa inspiração. Então, eu recebo, mas o mundo me ajuda a esquecer. E eu passar por prova, eu ter que fazer prova, não, deixa aquilo de lado. A nossa consciência vai falar, por quê? Porque nós trazemos isso latente, que é uma necessidade, que representa uma prova. E agora, por outro lado, no mundo espiritual, a gente consegue, aí é o que o Cido colocou, no mundo espiritual, a gente consegue visualizar ou vislumbrar que todos esses prazeres que nós buscamos no mundo corporal são meras ilusões. Nós estamos estudando no livro Céu e Inferno vários exemplos. Acabamos os suicidas, agora nós vamos entrar em espíritos arrependidos. E, gente, basicamente todos eles falaram que no mundo espiritual as coisas são diferentes. A verdade e a realidade é diferente daquela que nós vislumbramos aqui. E no mundo espiritual a gente consegue perceber que tudo é uma ilusão. Por quê? Porque aquilo que nós amontoamos aqui, nós não levamos para lá. Sabe aquela frase de Jesus que todo mundo conhece? Ajuntai tesouros nos céus, onde as traças não corroem e nem os ladrões roubam. Pois é, lá no plano espiritual, onde eu faço o planejamento das minhas provas, onde eu faço o planejamento da minha encarnação, eu não tenho esta influência ilusória dos prazeres que a matéria me proporciona. Por isso que a escolha das provas, ela é diferente. E aí a gente fala assim, não, mas eu não escolhi isso. Escolheu sim. Só que você estava escolhendo como espírito e não como um corpo. Tá vendo como é que a pergunta de Kardec foi fantástica? Ora, é natural que a gente escolha algo mais simples. É natural que nós, como podemos dizer, é natural que nós queiramos mais tranquilidade, facilidade e qualidade de vida para nós. Mas quando a gente busca a visão espiritual, aí as coisas realmente são diferentes. A Eveline já está colocando aqui um negócio já relacionado com casamentos, né? Relacionamentos são realmente, gente, coisas complicadas, são coisas difíceis e posso até dizer, são coisas muito delicadas,
para nós analisarmos assim de uma forma geral, tá? Mas, com certeza, Eveline, tem alguma coisa aí que precisa ser melhorado? Tem alguma coisa que precisa ser corrigido? Com certeza. Mas, qual é a nossa posição diante desses relacionamentos que são escolhas nossas? Muitas das vezes nós acabamos esquecendo. E aqui, no caso dos relacionamentos, eu gosto de citar o exemplo de André Luiz, né? Lembra André Luiz, quando a mãe dele fala com ele, ó, eu vou reencarnar. Nossa mãe, mas a senhora está numa posição tão boa, só não precisa, você vai reencarnar para quê? Não, eu vou reencarnar e nessa encarnação, seu pai vai estar junto comigo. Mas mãe, peraí, meu pai fez você sofrer tanto, ele tinha amantes e não sei o quê. Falei, não, a gente vai estar lá, eu vou estar junto com ele, que eu vou ajudá-lo. E sabe aquelas amantes, inclusive aquelas duas que ficam junto com ele no plano espiritual? Pois é, eu vou receber elas como filhas. Olha para vocês verem o que é o pensamento de um espírito mais evoluído. E pensando como espírito. Então esse exemplo que o André Luiz traz no seu livro é fantástico. Só que lógico, estamos falando da mãe dele que estava num nível evolutivo mais avançado. Mas veja, é uma tarefa que ela resolveu assumir para ela. Então eu vou e eu quero. Ah, com certeza o marido seria uma pessoa complicada. Com certeza também o relacionamento dela com as filhas e das filhas com o marido poderia também ter as suas complicações, mas fez parte das suas escolhas. Não sei, não conheço depois o resto da história, mas veja como que o espírito escolhe o que deseja. Aí, ó, o São Luís tá aí, ó. E alguém que está, né, São Luís, convivendo há mais de 60 anos, né? Até esses dias o senhor falou que era aniversário de casamento de vocês. Fantástico, parabéns. E sigamos, né? Nessa vida, que bom. De novo, Wagner, eu vou até citar, que eu acabei de dizer aqui. As coisas são tão delicadas e tão complicadas, em que quando diz respeito a relacionamentos, que até é preferível a gente nem tentar adentrar muito nessa esfera, até mesmo para poder falar de amor, né? Amor é algo tão complicado, tão difícil, sinceramente, tá? É coisa assim que, né? Olha lá, ó, a Marinha, tá vendo, ó? Já fala que ela quer, inclusive, o mesmo companheiro. Aí, ó, tá vendo? Só ele mesmo. Então, veja, olha para vocês verem como é que as coisas são realmente interessantes. Parabéns, Marinha, que ótimo. Então, assim, a gente vai desenvolvendo esses relacionamentos, mas tudo faz parte dessas escolhas. Que bom! E é ótimo, né, que vocês estão conseguindo refletir sobre esses aspectos. Mas vamos só seguir aqui mais um pouquinho nesses comentários. Gente, estou falando aqui mais dos comentários de Kardec a essa questão 266 que eu repito para vocês. Eu achei elas, assim, fantásticas. Então, do ponto de vista espiritual, o espírito, quando ele vai escolher as suas provas, que é diferente de quando ele está encarnado, ele já olha lá na frente. Peraí, o que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para evoluir? O que eu preciso para ser perfeito? Que aí a gente tem modelos, como por exemplo, eu quero ser igual a Jesus. Ou então você está lá numa cidade como o nosso lar, aí você fala assim, opa, eu quero ser igual a ministra Veneranda. Ali no nosso lar, além do governador, foi a única que conseguiu ter contato com Jesus. Olha para vocês verem. Por quê? Porque ela tinha mais de não sei quantos milhões de bônus horas. Ela, Veneranda, teve contato com o próprio Cristo. Então, aí quando você vai programar a sua encarnação, o que você pensa? Opa, eu quero igual daquela pessoa. Se você está encarnado, quando você está vivendo aqui, o que você pensa? Nossa, eu quero ser igual fulano. Olha, o fulano tem dinheiro, aí eu posso fazer a caridade, eu posso doar a cesta básica, eu posso montar isso. Então a gente vê as pessoas aqui e a gente quer segui-las. No plano espiritual, a mesma coisa. Só que no plano espiritual eu vejo espíritos mais evoluídos e quero segui-los. E quero fazer o mesmo que eles. Tá vendo? Olha as diferenças. Só que a gente precisa fazer o quê? Transportar para este mundo corporal essas influências espirituais.
Aí, ó, o São Luís falando aqui, inclusive, as filhas, né? 62, a primogênita, e 56. Olha que coisa promissora, né? Parabéns para vocês e para toda a sua família, São Luís. Olha lá, a Joana também falou, ó, que se possível ela quer o mesmo companheiro e os mesmos filhos, né? Olá, Gilberto, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, tá vendo? Igual eu falei para vocês, este é o ponto principal para nós analisarmos. E que bom que vocês já estão conseguindo, pelo menos a boa parte dos que estão aqui conosco, estão conseguindo já vislumbrar essa necessidade de ser feliz, mas ser feliz do ponto de vista espiritual e não apenas e tão somente material, que é aquilo que conduz, pelo menos na nossa sociedade, a grande maioria das pessoas, que conduz a maioria das famílias, que conduz a maioria da escolha das próprias profissões. Das próprias profissões. Posso dizer isso para vocês com muita tranquilidade. Bom, o que mais que nós poderíamos dizer? Interessante esse bate-papo de vocês aqui. Que legal, gente. Parabéns. Bom, então, a gente... No mundo espiritual, nós temos uma visão diferente, nós enxergamos diferente, tá? E quando nós estamos aqui, a gente prefere apagar essa nossa visão, sobretudo dessas provas e dificuldades pelas quais nós estamos passando, ou que nós podemos passar, ou que nós poderíamos também, de uma certa forma, evitar. Então, a gente prefere ficar aí um pouco mais alheio a essas coisas. Por quê? Porque ninguém gosta de tomar remédio amargo. Mesmo sabendo que este remédio amargo vai curar as nossas doenças, a gente tenta evitar o máximo. Você tenta, não, mas não tem jeito de tomar um remédio ao invés de fazer uma cirurgia. Aí o médico fala, não, mas a única forma é a cirurgia. Não, doutor, mas não dá para tentar. Então a gente vai buscando subterfúgios para tentar fugir desses remédios amargos. Do ponto de vista corporal, do ponto de vista espiritual, a gente quer o remédio mais amargo. Por quê? Porque você já tenta enxergar lá na frente. Gente, Kardec mesmo traz vários exemplos. E um dos exemplos que ele traz, que a gente percebe muito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vários espíritos utilizam esse exemplo. Até recentemente numa live com o pessoal do Grupo Espírita Mensageiros, eu utilizei esse exemplo de Lacordaire, a questão do militar. Opa, se você é um militar, qual que é uma das coisas que você mais quer? Ora, o militar, ele é treinado e preparado para a batalha, para a guerra. E ele sabe que se ele for numa batalha, numa guerra e voltar, ele vai ter uma promoção. Então o que ele mais quer? Opa, eu quero essa promoção. Ah, mas você pode morrer lá. Não, mas não importa. E eu sem me cuidar. Eu vou lá, eu vou vencer, eu vou superar e vou voltar e vou conseguir a minha promoção. Por quê? Porque ele vislumbra lá na frente. Este é um dos grandes exemplos que o próprio Kardec, e a gente vê muito na codificação. E ele cita isso aqui de novo. Vou citar um outro exemplo. E o Kardec também cita a questão de concurso. Aí vamos falar, né, misturar mesmo a nossa matéria. Gente, se você quer estudar, se você quer passar num concurso para ter um emprego, para ter uma profissão, você sabe que você vai estudar ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia, o negócio está resolvido. Mas você sabe que tem pessoas que estão estudando 1, 2, 3 horas. Você sabe que tem pessoas que já estão estudando 2, 3, 4 anos. Como que você vai concorrer com essas pessoas num concurso? Então Kardec vai dizer, olha, peraí, se você quer e almeja este posto, você vai ter que se desdobrar para poder atingir esse objetivo. Por quê? Porque a concorrência é grande. Então, quando você passa a pensar dessa forma, você vai se esforçar. Com relação ao espírito, a mesma coisa. Eu preciso, para chegar lá, de um esforço extra. Então eu tenho que me esforçar e deixar de lado todas essas tranquilidades. Então, basicamente é isso que Kardec vai colocando e nos mostrando o porquê que é diferente a nossa visão de lá da nossa visão
de cá, essas facilidades que nós temos aqui e a nossa visão que nós temos lá. Porque lá a gente pensa na evolução, na felicidade eterna, na felicidade suprema. Aqui a gente quer as conquistas passageiras, uma tranquilidade e um conforto passageiros, mesmo sabendo que quando morrermos, quando desencarnarmos, nós não vamos levar nada. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso curtir. É o que muitos dizem. Chegou o final aqui do nosso tempo, o papo está muito gostoso, a participação de vocês está fantástica, excelente, mas agradeço essa oportunidade. Até o nosso próximo encontro, tenham todos uma excelente noite e que essas reflexões nos ajudem e muito a nós refletirmos e mudarmos, alterarmos a forma de encararmos as provações que a vida nos apresenta. Muita paz a todos vocês.